Paz do Senhor, novamente, meus irmãos. Então, estamos aqui para mais uma aula desse curso teológico, né? A aula hoje 3 e 4. Na semana passada foi a lição 1 e 2, está gravada, disponibilizei para vocês. Vocês podem assistir, podem acompanhar, enviar suas dúvidas, elogiar, compartilhar, enfim. E hoje a lição 3 e 4, aonde, nessa lição, nós trataremos sobre Cristo como superior aos anjos e uma solene advertência, né? É muito interessante nós estudarmos esse livro de Hebreus. Conforme eu coloquei na aula passada, o livro de Hebreus ele tem alguns propósitos, né? E o propósito principal do livro de Hebreus é advertir ou trazer para aqueles irmãos hebreus o perigo, a realidade do perigo que eles estavam vivendo por estarem sendo seduzidos novamente ao culto judaico, né? E o livro de Hebreus tem uma outra coisa muito interessante que eu gosto, e é justamente mostrar para nós o perigo de ser religioso. Muitos daqueles irmãos hebreus, quando olhavam para o culto judaico, eles comparando o culto judaico com toda a sua dinâmica, que é bela, tá? Que é bonita, com o cristianismo não tinha muito a oferecer visivelmente. Veja só, o judaísmo tinha um templo. E dentro da mente dos judeus, o N.T. Wright, no seu livro Escatologia, Teologia Natural, ele vai dizer escrever uma coisa muito interessante, que é o quê? Que para o judeu, o templo é o encontro do céu com a terra, da terra com o céu, ok? E lembrando que aqueles irmãos hebreus, como o próprio nome diz, eles eram judeus, convertidos ao cristianismo, convertidos a Cristo. E aí vinham muitas indagações. Tá, calma aí. Enquanto o judaísmo tem um templo, nós muitas das vezes nos reunimos em casa. O judaísmo gozava de um certo prestígio na comunidade romana. E o cristianismo? O cristianismo era tido como uma religião de fundo de quintal, sem muito prestígio, em alguns lugares perseguido, enfim. Então, o cristianismo aparentemente não tinha nada para oferecer. Mas a ideia do escritor aos Hebreus é como mostrar que o sistema religioso judaico era uma igreja, por assim dizer, e que Cristo, e que o cristianismo é uma grande catedral. Mas o cristianismo não é uma grande catedral por causa da sua liturgia, por causa dos seus megatemplos, por causa da beleza do seu culto. O que torna o cristianismo uma catedral é justamente a base que ele está, que é Cristo. E sob essa base que é Cristo, Deus construiu a nossa fé. Então, esse é um dos pontos que nós temos que compreender. O escritor aos Hebreus está falando: olha, vocês precisam parar de ser religiosos. Vocês precisam compreender a realidade e o que é o cristianismo. E é um pouco disso que nós trataremos aqui nessa aula de hoje, tá? Então, aqui é um pouco do que nós falaremos: Cristo como superior aos anjos, superior a Moisés, a solene advertência, o repouso divino. E vamos para o primeiro ponto, né? Cristo superior a Moisés. O que isso significa, né? O que significa dizer que Cristo é superior a Moisés? Essa obra aqui, ó, que eu indiquei para vocês na semana passada, é uma obra sensacional do N.T. Wright. E o N.T. Wright, ele vai escrever uma coisa que eu acho muito interessante, ó. Abre aspas. Então, Novo Testamento, né, História do Novo Testamento, página 704. Ó, o destaque na superioridade do Filho
que é Jesus, sobre os anjos, não é apenas maneira de mostrar como ele era e é grande. Então, a proposta não é essa, tá? A proposta do escritor aos Hebreus, quando ele coloca Cristo como superior aos anjos, não é mostrar que Jesus era e é maior do que os anjos, né? O grande. Nem para divertir o leitor a não adorar anjos. Lembrando que ele está escrevendo para uma comunidade de hebreus, e essa comunidade não tinha problemas em adorar anjo ou coisa do tipo. A ideia que serve de introdução para toda a carta é que, para muitos judeus, um dos aspectos que garantiam o caráter definitivo da lei de Moisés, propriamente dita, era o fato de haver sido concedida pelos anjos. Então, o autor não questiona essa crença, tá bom? Ele não está questionando essa crença, até porque, biblicamente, foi dado, que, né? É, mas afirma que nas próprias escrituras de Israel, a referência constante ao Filho de Deus que viria como superior aos anjos indica que, durante todo o tempo, nas próprias tradições de Israel, a lei de Moisés, mesmo tendo sido dada por anjos, nunca teve a intenção de ser a palavra final. Portanto, o leitor não pode ignorar essa revelação nova e decisiva a respeito da salvação, que é sobre Jesus. A comparação com os anjos, segundo N.T. Wright também, é abordada de outra maneira como uma reflexão a respeito de Salmos 8, capítulo 2, versículos 5 e 9 de Hebreus, comparando com Salmo 8, você verá que um espelha o outro. Deus não sujeitou o mundo ao controle dos anjos. Deus sempre quis coroar os seres humanos como vice-regentes da criação. O Salmos 8 se refere à vocação humana, do mesmo modo que os capítulos 1 e 2 de Gênesis. A expressão principal é filho do homem, em Salmos 8:4, citado em 2:6 de Hebreus. Isso pode simplesmente indicar seres humanos, mas mediante associação com o capítulo 7 de Daniel, era fácil entender o próprio Jesus como um filho do homem. Então, esclarecido em partes por que o escritor aos Hebreus vai trazer essa ideia dos anjos, vamos navegar um pouco, né? Cristo como alguém que está muito acima dos anjos. Então, o livro de Hebreus, ele é uma espécie de comentário ao livro de Levítico. Para eu compreender Hebreus, eu preciso ler Levíticos. Li Levíticos, não entendi? Eu posso ir para Hebreus, que Hebreus explica. Regra de ouro, tá bom? Por quê? Porque faz muitas referência a assuntos ali tratados, como a santidade, a pureza, o sacrifício. Então, Hebreus, ele vai apresentar um enfoque claro sobre quem é Jesus em relação ao que está escrito no Antigo Testamento, né? E aí, fica uma pergunta: como fica a situação da aliança antiga diante da vida de Cristo? Podemos responder assim, né? Que essa era a preocupação dos crentes judeus da época, que passando por dificuldades, por sofrimentos, por perseguições, estavam considerando a possibilidade de voltar atrás na fé. Então, o livro mostra que isso não faz sentido, já que em Cristo, eles e toda a igreja têm a revelação superior. Então, é o que eu acabei de falar, citando ali o N.T. Wright. Então, o capítulo 1, por exemplo, que nós estudamos na semana passada, mostra como Jesus é superior aos anjos. O autor faz uma conexão direta com o Antigo Testamento, afirmando que é Jesus, que tudo o que foi escrito no passado veio de Deus.
mas que o auge da revelação se dá por meio do Filho, que é superior aos anjos. Mas aí você pode perguntar, por que é importante destacar isso? Primeiro, nessa época, chamada período interbíblico, a atenção e a preocupação com os anjos adquiriram importância na tradição judaica. Então, não só a questão dos anjos darem a lei, mas a questão também de ter muitos livros e até alguns mitológicos sobre os anjos, né? Então, dentro disso, além dessa questão de ter esses escritos, havia uma teoria de que os anjos tinham a participação na entrega da lei, né? E aí aparece, nós temos que citar aqui os escritos do Mar Morto, de Qumran, que mencionam a expectativa de que o arcanjo Miguel fosse maior, o maior personagem do reino messiânico. Sabemos que o maior personagem é Cristo. Então, é pensando nesse papel especial atribuído aos anjos pelos judeus que o autor menciona o Salmo Messiânico, capítulo 2, Salmo 2, verso 7, onde o rei esperado é chamado de filho, mostrando que nenhum anjo pode ser considerado filho de Deus nesse sentido. Ele também menciona 2 Samuel 7, mostrando que Jesus é dessa linhagem e é muito superior aos anjos. E Deuteronômio 33, 43, dizendo que os próprios anjos, tão valorizados na época, devem estar pensando, o primogênito de Deus? O autor, ele vai prosseguir a sua ministração afirmando que nós, sozinho, não conseguimos, não alcançamos o caminho do céu, né? Então, nós precisamos ter essa compreensão. Quem que nos ajudou a alcançar o céu? Jesus. Não foi nenhum anjo, tá bom? Por isso, irmãos, que nós devemos ter cuidado, tá? Eu acredito que alguns aqui tenham vivido essa época, mas, por exemplo, quando eu era adolescente, não faz muito tempo, tá? Mas quando eu era adolescente, eu lembro que teve, assim, um auge de hinos falando de anjos. Tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo batizando com o Espírito. Até anjo batizando com o Espírito Santo foi cantado, tá? E sabemos que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. E assim, era uma época que queria ver, a igreja podia estar desanimada, mas queria ver a igreja feliz, era só o pregador falar que estava vendo um anjo. Então, é sobre isso que o autor está querendo nos falar. O nosso culto, a pessoa principal, central do nosso culto, tem que ser Jesus. Jesus, tá bom? O autor prossegue construindo e claramente chamando a atenção daquelas pessoas para a superioridade de Cristo, né, em relação aos anjos, dizendo: os anjos são importantes, ok? Mas são apenas mensageiros e servos de Deus, né? E não podem jamais ter o privilégio e o prestígio que Jesus tem. E por que Jesus é tão privilegiado? Porque ele é o Filho de Deus. Ele é absolutamente divino e superior aos anjos. E, portanto, merece ser adorado como o Messias. Tranquilo? Vamos continuar o nosso argumento aqui, traçando ainda essa ideia de Cristo superior aos anjos. Um outro ponto que nós devemos nos atentar é o que vem a ser filho de Deus. Popularmente, chamamos de filho de Deus alguém criado por Deus e costumamos dizer que os verdadeiros cristãos são espiritualmente filhos de Deus.
Mas o versículo 5 do capítulo 1 questiona como Jesus é o Filho de Deus. E é importante entender isso corretamente. Existe uma expressão na língua hebraica, um semitismo, em que a palavra filho é usada para se referir à qualidade e não no sentido literal, né? E mesmo como usamos, por exemplo, a expressão pai em português, Santos do Monte, né? E é o pai que, é, que vai, nesse contexto que nós estamos falando, filho de Deus significa Jesus é divino e tem a mesma natureza do pai, e a expressão exata do seu ser, conforme o capítulo 1, versículo 3. Jesus é o primogênito ou unigênito de Deus? Isso é uma pergunta muito interessante também que devemos fazer. Jesus é chamado claramente de primogênito do mundo. E essa expressão aparece 10 vezes na Bíblia, referindo-se a Jesus, né, como primogênito. Diz respeito ao fato de Jesus ser o principal. Ele tem a primazia, ele é absoluto e primordial em relação a toda a criação. Não significa, tá, irmãos, que Jesus foi gerado e que depois vieram outros, né? Não. A palavra não tem aqui uma ideia de temporalidade, com o sentido, Deus não tem outros filhos como tem Jesus. Jesus nos fez filhos adotivos, ok? Eu sei que isso choca, mas tem um livro do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos, não sei se alguém aqui já leu, e o Bibo vai dizer isso, somos filhos, somos, mas a priori, acima de tudo, somos servos. Mas não é servo no sentido de hoje, é servo no sentido de escravo. Porque no reino de Deus, ou nós somos escravos de Cristo, ou somos escravos do outro senhor, que é o pecado. Não foi o que Jesus falou? Ou tu é escravo do pecado, ou tu é escravo dele. Eu prefiro ser escravo de Cristo, porque ele me constrange com seu amor, né? Então, dito isso, vamos aqui a nossa lição, onde vai falar, não volte atrás, né? Não volte atrás. É um alerta, né? É um alerta. Falamos aqui de Cristo como superior a Moisés, pois Moisés foi um servo fiel na casa de Deus, mas Cristo foi maior, né? Vamos falar um pouquinho disso daqui e depois nós vamos para a grande advertência, né? Jesus é superior ao maior. Como assim? Se Jesus é superior ao maior? Agora você me confundiu, Sérgio. O maior, né, dentro da tradição judaica, dentro do judaísmo, é Moisés. Então, Hebreus, enviado aos judeus crentes ali do Novo Testamento, fala sobre a necessidade de permanecer firme na fé, apesar da grande preguiça e da tentação de retroceder. Então, essa carta mostra como a nova aliança ela é superior à antiga. E por que ela é superior? Porque a primeira foi dada por anjos, segundo a tradição. A segunda foi dada por Cristo. Então, só por este motivo, ela é muito maior. E aí, quando nós adentramos no capítulo 3, o escritor vai utilizar uma metáfora da casa de Deus. O que o autor quer nos mostrar? Ele quer nos mostrar que Jesus é muito superior a Moisés. Jesus não é superior, ele é muito. O profeta que recebeu as tábuas da lei, a pessoa relacionada à aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai. Moisés é visto na Bíblia como um profeta, o grande paradigma do Antigo Testamento para o povo judeu. Mas Jesus é maior dos profetas. Moisés honrou a Deus como servo,
mas Jesus é honrado como filho de Deus. Moisés tirou o povo do cativeiro do Egito, mas Jesus tira o povo do cativeiro do pecado, né? Que é muito mais sério. Moisés foi o veículo para que a lei de Deus chegasse, mas Cristo é a lei, né? Mas Cristo cumpre a lei, ok? Moisés recebeu a lei dos anjos. Isso eu acho profundo, gente. Mas Cristo recebe inclusive a adoração dos anjos e ele é a própria lei agora da igreja. Uau! Moisés era um pecador, Jesus nunca pecou. Moisés morreu e foi sepultado, ok? É, pelo próprio Deus, enquanto Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. O ministério dado por Deus a Moisés trazia apenas a condenação do pecado. Já o ministério de Cristo traz a justificação de Deus e a salvação eterna. A glória que se manifestou sobre Moisés foi passageira, mas a glória de Cristo é eterna. A finalidade da comparação é apresentar a superioridade de Cristo sobre Moisés. E eu acho que eu consegui fazer isso, né? Consegui convencê-los? Legal. Então, vamos continuar. Então, se a finalidade é apresentar a superioridade de Cristo sobre Moisés, mostrando aos que estavam preocupados com a perseguição e a dificuldade, que é impossível retroceder ao compreender quem Cristo realmente é. Então, por que que é importante essa compreensão de que Cristo é superior aos anjos, superior a Moisés? Por quê? Porque nós temos agora aqui a grande missão de saber realmente quem ele é. E assim, Jesus não é mais um. Jesus é o próprio Deus superior a Jesus, superior a todos. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus superior a todos. Diante disso, há uma advertência contra a descrença, que é o que nós falaremos daqui a pouco. Descrença essa que pode surgir no coração das pessoas quando Deus manifesta sua vontade através de uma explicação do Salmo 95. Veja só quantas referências, né, o escritor aos Hebreus usa. Salmo 8, Salmo 110, agora o Salmo 95. E dentro desse salmo, o autor fala sobre o problema da dureza de coração do povo nos tempos de Moisés, lá no deserto. E agora, aplicado aos destinatários da carta, olha isso, presta atenção nisso. Ele adverte que no passado Deus ficou irado por causa dos que não reconheceram o seu caminho e não viram o que ele estava fazendo, ok? E não viram o que ele estava fazendo, porque tinha um coração endurecido. E qual foi o resultado? A manifestação da ira de Deus, a perda do descanso. E aí, o versículo 12 e 13 do capítulo 3 apresentam a aplicação direta à época dos destinatários, que é a aplicação que devemos fazer. Durante o tempo que se chama hoje. Essa expressão, que aparece muitas vezes neste livro, indica que agora é o momento de tomar uma decisão. A mesma dificuldade do passado se manifesta diante de nós hoje. E o problema reside no engano do pecado que não leva a pessoa a transgredir a vontade de Deus e a afastar-se dele de maneira sóbria e consciente. O livro de Hebreus nos mostra a salvação como um processo, um caminho. Seu foco não está apenas na entrada, mas a continuidade, né? Então,
Veja só que o escritor aos Hebreus quer nos alertar o quê? Cristo é superior a Moisés. E se o povo padeceu desobedecendo as palavras de um mortal como Moisés, imagine, imagine o que não acontecerá com este povo quando se eles desobedecerem a Cristo. Então a ideia é essa, é sempre mostrar que Cristo é superior. Então, o livro dos Hebreus nos mostra a salvação como um processo, um caminho. Seu foco não está apenas na entrada, mas na continuidade. Isso é muito importante, meus irmãos. Muitos de nós, às vezes, começamos bem, tá? Pegamos ali o início da corrida e corremos, mas cansamos rápido. Vocês já devem ter acompanhado maratona e quase todo ano quem ganha são os quenianos, né? Mas vocês já perceberam que a maioria deles vão administrando a corrida, aí quando está próximo ali da metade, que é onde a maioria está desistindo, é onde eles vão acelerar o passo, né? Então, isso nos mostra o quê? Uma grande lição, que é a lição justamente de saber que entrar, mas acima de tudo, conseguir chegar até o fim, né? Então, diante disso, o autor mostra que o povo liberto do Egito foi objeto da ira de Deus por 40 anos, morreu no deserto, não entrando no descanso de Deus por causa da deslocação comprovando sua incredulidade. Então, essa comparação serve de advertência ao mostrar aos crentes hebreus que se eles voltarem atrás e rejeitarem abertamente seu compromisso com Cristo, eles não têm nenhuma garantia de entrar no descanso de Deus. Então, para comprovar a seriedade da advertência com Cristo, ele mesmo tem nenhuma, né? Eles não têm nenhuma garantia de entrar no descanso de Deus. Então, para comprovar a seriedade da advertência, o autor mostra que não podemos tomar uma decisão sem encarar a realidade da superioridade absoluta de Jesus. Ok, meus irmãos? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Então vamos continuar. Uma solene advertência. A superioridade de Cristo implica uma advertência crucial. Negligenciar sua mensagem acarreta sérias consequências. A desobediência, como a dos israelitas no deserto, resulta em um juízo. Portanto, é imperativo ouvir e obedecer à voz de Deus, manifestada em seu Filho Jesus, para não perecer. Esta é uma chamada à reflexão sobre a fé e a ação. E aí, vamos lá. Por que Jesus é chamado de apóstolo no versículo 17 do capítulo 3, né? Primeiro, a palavra apóstolo vem do grego apóstele, né? O apóstelo, que significa enviado. Então, o texto quer dizer e quer mostrar que Jesus é enviado de Deus, que ele é a palavra enviada pelo próprio Deus. E aí fica uma pergunta para nós, né? Às vezes Jesus fala no culto, não é do jeito que nós queríamos, e nós saímos do culto murmurando. Precisamos pensar nisso, né, irmãos? Então, o texto faz essa advertência, tá bom? Para nós perdoarmos uns aos outros. Os versículos 5 e 6 do capítulo 3 nos falam da casa de Deus. Isso daqui é muito interessante, gente. Do filho sobre a casa, e que a casa somos nós. Então vamos lá, vamos compreender isso, né? Então, no Antigo Testamento, a casa de Deus
é relacionada ao conceito de tabernáculo. Quando se afastou por causa do pecado, Deus deixou de habitar com os homens. Quando mandou edificar o tabernáculo, e depois, a tempo, Deus manifesta espontaneamente ali, com sua glória, com a vinda de Cristo, Deus tem um tabernáculo conosco. Aí olha que interessante esse termo que o professor Sayão vai usar. Deus tabernaculou conosco. Em outras palavras, Deus veio morar conosco. Agora, a habitação de Deus não é mais um lugar, um templo. Somos nós. É por isso que o povo de Deus é chamado de casa de Deus, onde ele habita por meio de seu Espírito. Isso é muito interessante, porque o escritor está querendo nos mostrar que agora a casa de Deus sou eu e sou você. E você. Então somos nós que somos a casa de Deus. E aí, o apóstolo, o escritor aos Hebreus, vai continuar na sua advertência de consolo, né? Então, literalmente, quando nós lemos encorajar, significa que Deus, em algumas versões, né, aparece como exortar. Então, isso literalmente significa o quê? O chamar ao lado, isto é, colocar-se ao lado do outro para prestar auxílio. Esse auxílio assume diferentes aspectos ao longo da Bíblia. Às vezes, para ajudar alguém, é necessário dar uma dura. Nesse caso, é uma exortação. Outras vezes, a ideia é consolar. E ainda por vezes é defender, ser advogado. Por isso, Jesus é o nosso advogado, o nosso intercessor. E o Espírito Santo também é chamado de conselheiro, pois ele está ao nosso lado como se fosse um técnico ou treinador de uma equipe. E aí vem uma outra pergunta: como se livrar do engano do pecado? E a resposta está no próprio texto aos Hebreus: oração e jejum. Oração e jejum. Não existe outro caminho, outro meio. Antes de adentrarmos no descanso, vamos meditar um pouco mais nessa advertência, né? Tranquilo aqui até aqui, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Irmão João, alguma pergunta? Ô, Sérgio, eu estou com uma dúvida assim, aqui só porque eu tenho um livro do Hebreu, só que eu acho que não é o mesmo que a gente está estudando hoje. Oi? Eu tenho um livro do Hebreus aqui, da Fateza, só que eu acho que não é o mesmo. Eu estava tentando acompanhar aqui, mas acho que não é o mesmo. Teve alguma mudança de livro? Não, não teve não. Eu vou te explicar. O livro que nós temos é esse daqui, ó. Deixa eu abrir a câmera aqui, né? O texto que nós estamos estudando hoje é o 3 e o 4. Cristo superior Sim. aos anjos, e aí uma solene, ou desculpa, é a lição 3 e 4. Uma solene advertência, e a lição 4, Cristo superior a Moisés. Ah, tá. É isso? Isso. A gente Aí está na 3. nós estamos na 3. Eu antes de adentrar na 3, eu só fui lá um pouquinho na lição 2, advertência, tá bom? Não tem Tá ok. como compreender a advertência sem entender o motivo pelo qual o escritor está falando sobre anjos, enfim. Tranquilo? Tranquilo. Tá.
E outra coisa, irmão, que eu sempre falo para os alunos da FATES, os meus alunos, né? Eu sei que pode ter professor que de repente lê o livro. Eu preparo a minha aula em cima do livro, mas eu sempre falo para tá aqui a Nathalie, né, a Lígia, a Maria de Paula e outros, própria segunda-feira lá. O livro você tem em mão, então você vai ler o livro. O meu papel Isso. é levar material a mais, né? Levar um plus a mais, levar algo a mais, a explicar. Então, por isso que eu sempre falo, estudem o livro, para vocês responderem lá o questionário de vocês, enfim, porque aí na aula eu tenho a liberdade para trazer conteúdos a mais, como eu estou trazendo aqui, tá? Então, com o que eu estou explicando e mais está no livro, você vai ter uma compreensão bem geral do que é essa advertência, do que é a aula de hoje, tá bom? Tá ok. Tranquilo, mas fique à Obrigado. vontade de perguntar. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Nenhuma? Então vamos lá, tá bom? Fiquem à vontade. Então vamos lá. Os judeus, agora adentrando na advertência, os judeus cristãos que receberam esta carta, eles estavam sofrendo muito e considerando a possibilidade de voltar para o judaísmo. Muitos são os motivos para eles aparentemente voltarem para o judaísmo. Dentre eles, aquilo que eu falei na introdução da aula. O judaísmo, comparado ao cristianismo, o judaísmo era muito mais bonito, as práticas. O N.T. Wright mesmo vai escrever isso. O judaísmo brilhava os olhos. E o cristianismo era uma religião simples. E aí, irmãos, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Vocês sabem o que complica no cristianismo? É justamente a simplicidade. O cristianismo é simples. O caminho de Jesus é um caminho simples. Quem complica sou eu e você. Os homens é que complicam. Entendeu? Tá lá uma discussão, mestre, você quer ser salvo? Ame a Deus e ama teu próximo. Pronto. Tá entendendo? Aí nós vamos colocando um monte de regras. Então, eu sempre brinco, o problema do cristianismo é que ele é simples. E nós não estamos acostumados com a simplicidade, nós queremos complicar. E aí nós começamos a colocar um monte de coisa. O judaísmo chegou um momento que ele só era uma religião, irmãos. Era religiosidade pura. E há uma diferença muito grande entre ser religioso e ser salvo. O religioso precisa do templo, como o judaísmo. O judaísmo precisava do templo. Por isso que ficaram os sacerdotes, o Caifás ficou tão bravo com Jesus quando Jesus falou: eu vou destruir o templo em 3 dias. Jesus está falando do corpo dele, mas na mente deles, eles só tinham em mente as paredes. Aí o N.T. Wright é sensacional. No livro Escatologia, que ele escreveu, ele vai dizer assim: agora, a realidade escatológica é que nós temos um novo templo. Por quê? Porque o judaísmo, na visão escatológica do judaísmo, o que unia o céu e a terra era o templo. Aí Jesus vem dizer: eu vou destruir o templo, e não vai ficar pedra sobre pedra. O templo é destruído no ano 70. O judaísmo, basicamente, não consegue existir sem o templo. Não tem mais o objeto que une os céus e a terra. Mas o cristianismo está firme e forte, por quê? Porque o cristianismo entende que o nosso templo, que une céus e terra, chama-se Jesus. Então, só que isso é muito simples. Isso é muito simples.
na nossa mentalidade que queremos filosofar em cima de tudo, né? Recomendo o livro do C.S. Lewis, O Cristianismo Puro e Simples. É basicamente isso que o livro vai falar. O cristianismo é simples, e o próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Então, eles estavam diante disso, considerando a possibilidade de voltar ao judaísmo. E aí o autor vai apresentar aqui um argumento para que eles não desistam, né? É, por quê? Porque Jesus Cristo é o Messias, o Salvador e o Deus encarnado entre nós. Então, no capítulo 2, versículo 1 e 4, há uma espécie de advertência contra o perigo da negligência que poderia surgir na comunidade. E aí o irmão Antônio Sebastião, aí eu faço questão de citar porque eu gostei bastante, ele vai nos trazer aí na página 50 e, opa, aqui, na página 61, maneiras de negligenciar a salvação. Então, para quem está com o livro, página 61. Como que eu vou negligenciar a salvação? Primeiro, deixando de dar atenção às coisas de Deus e à salvação que por ele nos é conferida. Então, Jesus, aquela comunidade, ela estava correndo o perigo de negligenciar a salvação que foi trazida por Cristo. Segundo, aí é o pior, irmãos, aquela comunidade estava correndo o risco de negligenciar o Messias. Tem noção disso? Aí, continuando no livro, negligenciar ou desprezar a leitura bíblica. Desejo negligenciar a comunhão nas assembleias dos santos. Irmãos, entenda uma coisa: o que torna a nossa reunião no templo especial não são as paredes, não é o microfone novo, é a nossa união, porque individual somos membros, juntos somos o corpo. E quando o corpo está em ação, o cabeça está ali. Entendeu? Negligenciamos a salvação quando somos absorvidos pelos interesses terrenos e egoístas. Somos negligentes ou negligenciamos a salvação quando permitimos que o nosso coração fique morno para com Cristo, para com seu sacrifício, para com o amor de Deus que foi nos propiciado por meio de Cristo. Negligenciamos a salvação quando nos ocupamos muito mais dos negócios da vida e deste mundo, e nos preocupamos pouco com o mundo vindouro e com o reino de Deus. Negligenciamos a salvação quando vamos perdendo a consciência de quem é Deus. Quem é Deus para nós, irmãos? Isso daqui é profundo, né? Negligenciamos a salvação quando abafamos os pensamentos a respeito das coisas de Deus por meio desse mundo, das coisas desse mundo. E finalmente, negligenciamos a salvação quando amamos mais esse presente século. Então, o autor aos Hebreus, ele chama a atenção dos irmãos ali para esse fato. Vocês estão correndo o perigo de negligenciar. E aí o autor aos Hebreus prossegue comparando Jesus com os anjos, falando do grande mistério da encarnação, da sua presença no meio dos homens, do Filho de Deus nascido como homem, vivendo entre nós, o Emanuel, né, Deus conosco, ou seja, ele é transcendente e imanente. E aí ele vai citar uma mescla dos Salmos 2 e Salmos 8. Vai anotando aí, tá? Para entender o capítulo 2 de Hebreus, eu preciso entender, ou ler, ter lido, ou ter estudado Salmos 2 e Salmos 8.
Por quê? Porque por meio desses salmos, o autor vai falar da realidade do ser humano, que está em uma posição limitada de criatura. Então, o autor de Hebreus diz que o salmista, ao mencionar estas palavras, não estava se referindo apenas ao ser humano, mas também ao próprio Messias. Diferente dos anjos, que de certa forma estão em uma posição superior aos homens mortais, pois não têm a condição limitadora do ser humano, Jesus se colocou abaixo desse nível por causa da sua encarnação e humilhação do sacrifício de morte e morte de cruz. Pois ao fazer isso, ele veio pagar o preço do nosso pecado e cumprir a obra de Deus. Depois disso, ele passou a sua posição de exaltação, tendo tudo sujeitado debaixo dos seus pés. Ou seja, Jesus é feito semelhante aos seus irmãos, e há uma identificação dele conosco, porque ele é um Deus distante lá no céu, mas um Deus que se manifestou concretamente na história humana e foi feito semelhante a nós. E aí, diante disso, né, entra uma tensão aqui que é muito importante, né? E eu até comentei ontem com os irmãos lá na sede, que é a tensão entre o Cristo eterno e o Jesus imortal. Como assim, Sérgio? Então, agora é isso que nós precisamos entender, irmão. Jesus, ele é eterno e imortal. Ele é eterno porque ele existe antes de todas as coisas, entendeu? E reina para sempre. Então, como Deus, ele é eterno, sem princípio e sem fim. Mas como homem, ele assumiu a imortalidade ao ressurgir, né, ao passar pela ressurreição, não estando mais sujeito à morte física. Por isso que Paulo, escrevendo em Timóteo, fala ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real. Paulo faz esse trocadilho, né? É aquela coisa do não e do já, do agora, né? Do agora não, né? O N.T. White trabalha muito com isso. E aí, o escritor aos Hebreus está querendo mostrar isso. Olha, o nosso Jesus, ele é eterno, porque ele é descrito como o Pai da eternidade, ele é o Verbo, ele é o Criador de todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, ele é imortal, porque, embora tenha assumido uma carne mortal e morrido, Jesus ressuscitou, provando sua natureza imortal e divina. E por que isso? É aí, irmãos, que o escritor aos Hebreus está querendo chamar atenção para o tamanho do sacrifício de Jesus. O eterno, por amor de nós, assumiu a imortalidade, porque ele morreu, mas ressuscitou. Vocês estão entendendo? Então, como o Verbo, ele é eterno, mas como o nosso Cristo, como o nosso irmão mais velho, ele assumiu uma posição de eternamente, né, eternamente imortal. Por isso que Paulo vai dizer Jesus Cristo homem, né? Jesus, irmãos, não deixou de ser homem. Jesus está e será eternamente o Deus homem. Então ele é Deus, mas ele se fez homem. E João vai falar que, quando fala que ele fez, traz a ideia do tabernáculo. Ele não deixou de ser mais. Não é que ele se tornou e depois destornou. Não, ele se fez. Ele encarnou. Olha o tamanho do sacrifício que Jesus fez por nós, né, irmãos? Então, é, Jesus é feito semelhante a nós. E isso faz com que ele tenha uma identificação conosco. Por quê? Porque ele consegue compreender
todas as nossas fraquezas. Olha o que diz Hebreus 2,18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, Jesus é capaz de compreender a pior das nossas fraquezas. E aí o texto prossegue enfatizando essa questão e mostrando com bastante atenção a relevância da identificação de Cristo conosco através da sua encarnação e humilhação. Então, o foco central da história não são os anjos, apesar de ele falar dos anjos, mas a encarnação do Filho de Deus, que venceu a morte, derrotando o poder do diabo que está relacionado com a morte. E desse modo, ele se identificou plenamente conosco, tornando-se agora o sumo sacerdote misericordioso e fiel, que faz a propiciação e tem toda a autoridade, porque foi tentado, sofreu como nós e entende por experiência e vivência a situação do ser humano. Jesus é o Messias, o Senhor e o sacerdote pleno. Ele não pode ser deixado de lado, nem é possível voltar atrás, entendendo essa grande verdade. Agora, vamos aqui recalcular alguns pontos. O que eles estavam querendo abandonar? Uma grande salvação. Capítulo 2, versículo 3 vai falar uma grande salvação. Mas o que é essa grande salvação? Então, no Antigo Testamento, salvação era uma palavra que evocava a libertação do povo do Egito, da condição de escravidão. E também foi usada pelos profetas no sentido de que Deus um dia interviria em favor do seu povo. No Novo Testamento, vemos que o problema sério do ser humano é a sua alienação e distanciamento de Deus, ou seja, o pecado. O ser humano tem um problema, e o problema do ser humano chama-se pecado. Quando a Bíblia nos diz que Jesus trouxe essa grande salvação, significa que ele disponibilizou o caminho de volta para Deus, para pessoas que realmente se arrependem e entendem que necessitam de Deus, pois sem ele estão completamente perdidas. Então, a salvação é exatamente o perdão dos pecados e o recebimento da vida eterna em Cristo Jesus, para quem se arrepende e reconhece a situação gravíssima em que o ser humano se encontra. Uma outra questão: como Deus pode tornar-se homem? Né? Há muitos aspectos das Escrituras que nós podemos ler, entender e encontrar explicação de modo fácil pela nossa experiência cotidiana. Mas também há coisas na Bíblia que estão além da nossa capacidade de compreensão e por isso não conseguimos entender. É um mistério da fé. O fato de o Deus infinito encarnar e viver entre nós é um deles. Deus está acima do tempo, é eterno. Está acima do espaço, é onipotente e onipresente. Como ele pôde se limitar ao tempo e ao espaço? Esses são alguns mistérios da fé. Paradoxos que não são que não são irracionais, mas estão além da nossa capacidade de compreensão. E nisso há beleza e uma grande diferença em Cristo, pois a maior glória da experiência de Cristo é a sua identificação conosco. Irmão, eu fico emocionado. Enquanto para nós a maior glória da nossa experiência às vezes é falar em línguas, né? A maior experiência, aleluia, da glória do nosso Deus foi por meio de Cristo se identificar conosco. Cristo sentiu prazer em assumir a humanidade para se parecer conosco. E nós, irmão, temos
uma utopia de que quando Cristo voltar, né, vamos virar anjo. Irmãos, Jesus morreu foi por seres humanos, não foi por anjos. A nossa humanidade, ela é valiosa para Deus, porque Deus morreu por pessoas. Domingo retrasado, o nosso pastor, agora que está aqui na nossa igreja, pregou e ele falou isso, que o que importa para Deus são as pessoas. Deus não está preocupado com as paredes do templo, com o instrumento trocando bem. O que importa para o nosso Deus são as pessoas. E a maior prova disso, e essa é a beleza da teologia cristã, é que Cristo sentiu prazer na sua identificação conosco. Entenderam? Aí isso é aquilo que eu estava explicando para você. Ele é eterno e imortal. É eterno porque existe antes de todas as coisas. E é imortal porque ele se identifica conosco. E um dia nos dará a imortalidade, nos dará a vida eterna. Aleluia. Vamos continuar. E aí, os hebreus, eles são. Vocês estão vendo os motivos pelo qual eles são advertidos a não voltar atrás? Primeiro, se eles voltam atrás, eles perdem essa grande salvação. Segundo, voltando atrás, eles estão menosprezando esse sacrifício gigante que o nosso Deus fez por nós. E aí tem uma outra questão, que é o versículo 8, que fala que tudo está sujeito debaixo de seus pés. E aí nós já temos aqui um outro aspecto de Jesus. Jesus como o grande rei messiânico que está chegando nesse novo tempo tão esperado, né? O N.T. White vai nos explicar mais ou menos isso. Ele vai dizer o seguinte, que para os cristãos primitivos, o fim ou o reino de Deus chegou a partir do momento que Jesus ressuscitou, porque ao ressuscitar, Jesus foi entronizado à destra do Pai. E é muito importante, pois o autor enfatiza mais uma vez a superioridade de Jesus, porque havia uma expectativa entre muitos judeus de que essa era messiânica seria governada pelos anjos. Tá vendo mais um motivo pelo qual o escritor fala sobre os anjos? Desse modo, não devemos perder a referência adequada da realidade, irmãos. Os anjos nem julgarão, nós julgaremos os anjos, né? O versículo 9 diz que Jesus provou a morte por todo homem, né? E aí, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo isso por quê? Porque talvez algum dos irmãos judeus ali, dos irmãos hebreus, estivesse questionando, tá, mas se Jesus provou a morte por todo homem, por que os homens continuam morrendo? Então, no livro de Levítico, nós lemos que a morte está relacionada com o pecado. E o sacrifício que exigia a morte se relacionava diretamente com o pecado. Portanto, o texto significa que a morte de Cristo não é de mártir, que serve de exemplo, mas é substitutiva, em lugar de alguém. É morte expiatória e purificadora. Jesus é o grande inocente que morre em nosso lugar. Ele pagou por nossas culpas e abriu o acesso pleno a Deus. Morremos fisicamente, mas jamais morreremos espiritualmente se recebermos os benefícios da morte de Jesus, concedido a todos aqueles que nele crêem. E aí o último ponto é, a morte de Jesus tem consequências eternas? Sim, mas aí o versículo 14 de Hebreus 2:4 vai dizer assim, ó. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, se tem consequências eternas, como que o diabo também tem o poder da morte? O diabo tem o poder da morte no sentido em que ele induz as pessoas a pecarem e se afastarem de Deus, deixando-as sujeitas à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas a morte de Cristo é vitoriosa, pois nele
a morte da morte. Aleluia, né? A morte da morte. A morte de Cristo traz vida. Vence o que Satanás fez, isto é, ela nos traz condições de termos vida e nos livra completamente da morte espiritual. E aí eu quero fechar aqui a aula 3. Eu já falei um pouco da aula 4, mas quero fechar aqui a aula 3 dizendo o seguinte: nenhuma divindade passou pela experiência humana em toda a história das religiões, mas Jesus passou por todas as dificuldades psicológicas e físicas que nós sofremos. Por isso, não desista, prossiga, pois Deus tem pleno conhecimento do que você sente e mostra um amor especial por cada um de nós. Aleluia. Alguma pergunta, meus irmãos? Avançando aqui, nós chegamos agora aqui na nossa aula 4, que ela vai nos mostrar sobre Cristo sendo superior a Moisés, né? Deixa eu voltar aqui, porque essa questão do repouso é para a aula que vem. Então, como que Cristo é superior a Moisés, né? Então, chegamos aqui no capítulo 4 da nossa aula. Professor, desculpa interrompê-lo. Me tira Pode uma falar. dúvida, não sei se está dentro do contexto. Então, a gente escuta muito nas orações as pessoas falar, acampa seus anjos, dá ênfase também nesse sentido. Isso é uma forma errada, quando a gente for orar? Ai, que os anjos do Senhor te leve. A gente escuta muito sobre isso, né? Não, não é errada não, irmã Nathalie. Sabe por quê? Porque os anjos, eles são nossos conservos, entendeu? E o Senhor coloca anjos, sim, ao nosso redor, o anjo, né? Então, assim, não é... O que é antibíblico é a adoração a anjo, ou uma ênfase muito grande em anjos. Agora, eu orar, Senhor, coloca, manda o teu anjo e tal, não, entendeu? Até porque o Senhor envia-se anjos para batalhar em nosso favor, para nos guardar. Nós vemos na Bíblia anjos trazendo respostas de oração. Então, os anjos, eles trabalham, eles são mensageiros de Deus, eles estão aí a serviço do povo de Deus, entendeu? Então, não é errado. Agora, o que é errado é a pessoa confiar mais no anjo do que em Deus, entendeu? É acender a vela para o anjo. Aí não pode, entendeu? E tem muitos de nós, às vezes, que acendemos a vela para o anjo de outras formas, entendeu? De outras formas. Tranquilo, podemos continuar? Mais alguma pergunta? Não tem? Tá certo. Então vamos lá. Jô, Fala. esses anjos que serão julgados, os anjos caídos? Sim, porque os anjos bons não serão julgados, né? É porque quando fala julgaremos os anjos, eu falei, os anjos, eles são bons. É, Ah, julgaremos. Isso está lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 6:3 indica, né, esse texto, ele indica que no juízo final os salvos participarão com Cristo na avaliação e condenação dos anjos caídos, destacando, ó, mas isso daqui, irmã Cida, o pessoal pode bater no peito, eu vou julgar anjo, não. Eu vejo nisso o tamanho da posição e da responsabilidade espiritual que Cristo nos deu. Porque imagina julgar anjos, né? é verdade. Nós estamos falando de julgamento de questões cósmicas, né? Coisas que, por exemplo, o Cristo poderia, tem todo o poder de resolver sozinho, mas ele vai dividir, né? Dividirá conosco isso, né? Então,
tudo vale ali uma análise da passagem, né? Porque Paulo, ali no contexto, ele usa essa afirmação ali em 1 Coríntios 6:3 para envergonhar os coríntios por buscarem tribunais seculares, né, argumentando que se os santos julgarão questões cósmicas, como os anjos, né, deveriam ser capazes de resolver disputas triviais do dia a dia. Isso é uma lapada na gente, né? É Então, verdade. então assim, isso não significa que nós seremos os juízes supremos, pois Deus é o juiz, mas sim que a conduta piedosa dos crentes e a sua fidelidade servirão como padrão de condenação para os seres angelicais caídos, né? Outro ponto, a Bíblia sugere que os santos julgarão o mundo, 1 Coríntios 6:2, o que legitima a ideia de autoridade delegada sobre os anjos no fim dos tempos. Entendeu? E Uhum. como que é isso? Não é que nós vamos sentar lá na cadeira de Deus e apontar o dedo em alguém, não. O padrão do crente fiel, da nossa piedade, será o padrão que Deus usará para condenar os seres angelicais e o próprio mundo. Irmãos, isso é uma responsabilidade enorme. Meu pai. Depois compartilhe essa gravação com os irmãos, com quem você conhece, porque isso é uma realidade que às vezes nós não ouvimos. E aí, irmão, nós fazemos um monte de besteira, levamos uma vida, às vezes, só de religiosidade, e não consideramos o que Jesus fez por nós e a posição que ele nos colocou. Tranquilo? Podemos continuar? Ok. Vamos lá. A lição 4, basicamente, eu já fui mesclando ela, porque eu falei sobre Jesus ser superior a Moisés, enfim. Eu só quero voltar aqui para nós concluirmos a aula, no versículo 5 e 6 de Hebreus 3, que vai dizer, Hebreus 3, versículos 5 e 6, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então, no Antigo Testamento, a casa de Deus é relacionada ao conceito de tabernáculo. Quando se afastou por causa do pecado, Deus deixou de habitar com os homens. Quando mandou edificar o tabernáculo e depois o templo, Deus se manifestava esporadicamente ali com sua glória. Com a vinda de Cristo, Deus tabernaculou conosco, veio morar conosco. Agora, a habitação de Deus não é mais um lugar, um templo, tá? Somos nós, irmão. Isso aqui é uma realidade, tá? Entenda o que eu vou dizer, irmãos. A reunião, já falei, vou repetir. A congregação, a nossa reunião é muito importante. Só que, assim, é importante não porque, como eu posso dizer, né? Não porque o templo, o microfone, não, irmão. Só são paredes. Quando nós estamos reunidos, o templo que Deus está habitando somos nós. Entendeu? Então, o culto só é maravilhoso, primeiro que o culto é para Deus, mas Deus só manifesta a sua presença no culto porque tem pessoas, né? E é por isso que o povo de Deus é chamado de casa de Deus, onde ele habita por meio de seu Espírito. E aqui eu quero concluir essa aula dizendo: se você não entender realmente quem é Cristo, dando-lhe as costas depois de sua aproximação, corre o risco de ficar fora da salvação. Por isso, preste atenção
avalie e decida hoje a sua situação. É isso que o autor está querendo dizer, né? Então, só fazendo um adendo já para a próxima aula, o livro de Hebreus nos mostra a salvação como um processo, um caminho. Seu foco não está apenas na entrada, mas na continuidade. Diante disso, o autor mostra que o povo liberto do Egito foi objeto da ira de Deus por 40 anos, morreu no deserto, não entrando no descanso de Deus por causa da desobediência. Precisamos levar as coisas de Deus mais a sério, né, meus irmãos? Meus irmãos, alguma pergunta? Alguma colocação? Irmão João? Não, da minha parte, tranquilo, irmão. Tranquilo. Não tem mais nenhuma pergunta, meus irmãos? Não. Tá certo. Então, irmãos, se não tem, deixa eu pausar aqui a gravação, né? Espero vocês na próxima semana, onde estudaremos a lição 5 e 6. Aí nós vamos a falar do descanso. O descanso está relacionado ao Shabat. O que é o Shabat, né? Então aí nós vamos discutir todos esses detalhes, tá bom?